Ela era apenas uma faxineira. Foi o que todos disseram. É isso que ele acreditava. Até o dia em que ela leu 6 línguas mortais em voz alta, e virou seu mundo de cabeça para baixo. E quando ela terminou, o bilionário não estava mais rindo. Esta é a história real de como uma mulher, vista por todos como invisível, colocou um homem embriagado de poder de joelhos. Não com raiva, mas com algo muito mais perigoso. Sabedoria. Taxa antes de começarmos. Deixe um comentário abaixo. Você já subestimou alguém e foi provado que ele estava errado. Ou talvez você tenha sido a pessoa que eles não viram, até que fosse tarde demais. Eles o chamavam o rei do 47º andar. Eduardo Santillan, magnata do mercado imobiliário, que fez fortuna, implacável. Ele tinha mais dinheiro do que podia gastar, mais prédios do que conseguia se lembrar, e um ego tão inflado que acreditava que todos os outros existiam para estar abaixo dele. Mas escondido no canto de seu escritório polido, por 15 anos, era uma mulher com um segredo. E quando ele lançou um cruel desafio de tradução, para humilhar os melhores linguistas do mundo, ela deu um passo à frente. E o jogo acabou antes mesmo de começar. O que ela revelou não lhe rendeu apenas uma fortuna. Isso destruiu tudo o que ele achava que sabia sobre valor, status, e o que significa realmente liderar. Do 47º andar, Eduardo conseguia ver tudo. As pessoas pareciam formigas. Os carros circulavam como células sanguíneas pelas veias da cidade. E em sua cadeira de couro italiana, que custava mais do que a maioria das famílias ganhava em um ano, ele observava o mundo. Convencido de que ele lhe pertencia. Ele tinha 45 anos. Era bilionário. Seu império se estendia por horizontes. Mas o que Eduardo mais gostou? Estava quebrando pessoas. Ele não queria apenas vencer. Ele queria que você soubesse que havia perdido. E hoje ele estava com um humor particularmente cruel. Sobre sua mesa havia um documento antigo, amarelado, quebradiço, cheio de inscrições misteriosas. Árabe, sânscrito, chinês clássico, dialetos mortos que não são mais falados. Ele havia herdado aquilo como parte de uma propriedade familiar e não se importava com o que isso significava. Mas ele viu uma oportunidade, um espetáculo público. Um jogo cruel. Ele lançou um desafio aos linguistas mais respeitados da cidade. Traduza isso. Ganho toda a minha fortuna. A mídia fervilhava. O mundo acadêmico fervilhava. E na verdade, Eduardo não acreditava que alguém venceria. Ele esperava que eles falhassem. Porque assistir mentes brilhantes desmoronarem sob pressão. Esse era o seu tipo de entretenimento. Sua secretária atendeu. Senhor, os tradutores chegaram. O sorriso de Eduardo se curvou como fumaça. Deixe-os entrar, ele disse. Já saboreando o show. Cérebro e nas profundezas das sombras daquele mesmo escritório, estava Rosa Mendoza. Esfregão na mão. Cabeça baixa. Silenciosa. O que Eduardo não sabia. O que nem o acento agudo M naquela sala sabia. Era que a mente mais perigosa não era aquela que usava um terno feito sob medida. Era a mulher que ele não olhava uma única vez há 15 anos. E quando ela finalmente falou, cada língua, cada suposição, cada mentira sobre a qual ele construiu seu poder, começaria a ruir. Eduardo Santillan sentava-se atrás de sua mesa de obsidiana como se estivesse empoleirado em um trono de marfim. De seu escritório no 47º andar, observava o pulsar da cidade, táxis serpenteando como células sanguíneas, multidões correndo como formigas. Para ele, cada vida lá embaixo era um acessório, tão real quanto as estátuas de mármore que revestiam suas paredes. Ele havia construído um império de vidro e aço. Mas era a sede de poder que realmente o definia. À luz brilhante da manhã. Espelhada. Seu reflexo era impecável, terno sob medida. Abotoaduras polidas. Um meio sorriso que nunca chegava aos olhos. Mas, por dentro, Eduardo sentia uma fome familiar, a sede por espetáculo. Ansiava pelo momento em que alguém cederia sob seu olhar. Imploraria por misericórdia diante do mundo. E ele riria, alto, frio, triunfante. Uma semana antes, ele descobrira o manuscrito amarelado escondido entre livros razão empoeirados no cofre do avô. Escritas antigas dançavam em páginas quebradiças, floreios árabes, glifos sânscritos, caracteres chineses esculpidos por mãos mortas há muito tempo. Ninguém jamais traduzirá isso. Ele refletiu, a voz ecoando no luxo oco do quarto. Então, um plano surgiu dos cantos mais sombrios de seu orgulho, um desafio aos principais linguistas da cidade. Humilhação pública em troca de uma fortuna tão vasta que poderia fazer os deuses chorarem. Hoje era dia de apresentação. 5 das mentes mais brilhantes, especialistas, professores, poliglotas, estavam em sua anticâmara. Ombros tensos, olhos brilhando de esperança e medo. Eles acreditavam na linguagem. Ele acreditava em quebrá-los. Deixem-nos entrar, disse ele, com a voz suave como seda negra.
E eles passaram em fila pela sua porta. Cada um na esperança de que o gênio vencesse a crueldade. Naquele instante, antes da cortina subir, Eduardo fechou os olhos e inalou a ansiedade deles. Lembrou-se da primeira vez em que se sentira verdadeiramente poderoso, numa sala de reuniões em Chicago, com um CEO rival reduzido a gaguejar desculpas. Bebera champanhe enquanto o império do homem tremia. O poder tinha um sabor doce em sua língua. Mas, mesmo enquanto se preparava para se banquetear com o fracasso desses acadêmicos, uma sombra cintilava na periferia de sua consciência. Uma lembrança, de quando ele era jovem e faminto. Antes que a arrogância se transformasse em crueldade. Naquela época, a palavra gentil de um mentor alimentara sua ambição. Agora, restava apenas o desprezo. Ele abriu os olhos. Os tradutores entraram em fila. Com os rostos pálidos, mas determinados. Ele pigarreou. Senhores, senhoras, bem-vindos ao maior teste de suas carreiras. Se fracassarem, pagarão caro por desperdiçar meu tempo. Se tiverem sucesso, herdarão tudo o que possuo. O riso percorreu a sala, o riso dele, afiado como uma lâmina. Os sorrisos hesitantes deles vacilaram sob a lâmina. Ao gesticular em direção ao texto antigo, Eduardo sentiu aquela familiar onda de triunfo. Nada restaria além do seu ego. No entanto, logo atrás daquela porta, alguém muito diferente esperava em silêncio, uma mulher que ele ignorara por 15 anos. Com o esfregão na mão e o olhar voltado para baixo, ele jamais imaginaria que ela possuía um poder muito além do seu alcance. E assim, enquanto Eduardo se preparava para desencadear seu espetáculo cruel, a verdadeira história, de traição, de brilhantismo oculto, de um acerto de contas que ele jamais poderia imaginar, estava apenas começando. Rosa Mendoza passara 15 anos percorrendo os corredores daquela torre de vidro como se não passasse de poeira. Todas as manhãs, ao amanhecer, vestia seu uniforme da marinha. Preparava sua marmita surrada e carregava seu esfregão pelos imponentes saguões de mármore, nunca reconhecida. Sua presença tão transparente quanto as janelas que limpava. Dentro de seu peito, porém, uma história diferente ardia. Em uma vida passada, ela caminhara entre as mentes mais brilhantes do mundo, uma criança prodígio que devorava textos em sânscrito à luz de lampiões. Uma doutoranda em Salamanca cujas palestras lotavam auditórios. No entanto, uma crueldade muito mais pessoal que a de Eduardo a separara desse destino, seu próprio marido. Um acadêmico ciumento. Orquestrara sua queda, alegações de plágio forjadas. Rumores sussurrados. Promoções perdidas. Foi uma traição tão precisa, tão implacável, que em poucos meses sua carreira evaporou, deixando-a apátrida em uma terra estrangeira com uma filha recém-nascida e sem credenciais. Cada toque de seu esfregão ecoava o fantasma de seu brilho passado. Ela observava acadêmicos em ternos sob medida passarem. Com o desdém mal disfarçado, só a faxineira. Sussurravam, mas cada insulto apenas atiçava as brasas de uma chama em seu coração, uma brasa que se recusava a se apagar. Naquele dia, enquanto os tradutores entravam audaciosamente no escritório de Eduardo, Rosa permaneceu nas soleiras, com o cabo do esfregão tremendo nas mãos. Ela conhecia cada detalhe daquele cômodo, o peitoril frio de mármore onde limpava impressões digitais, o interfone de latão que polia, a cadeira de couro na qual jamais se sentaria. E sabia que o manuscrito, suas páginas quebradiças, seus caracteres inescrutáveis, um dia fora seu mundo. Quando Eduardo empurrou o antigo documento para os linguistas com um floreio zombeteiro, a sala explodiu em risos nervosos. 5 vozes experientes se ergueram e se dissiparam enquanto lutavam contra o labirinto da escrita. Rosa fechou os olhos e sentiu algo finalmente mudar, reconhecimento. Um padrão nos traços fluidos, um eco da caligrafia clássica da dinastia Tang que ela estudara na pós-graduação. Uma pontada de medo e excitação a percorreu. Todas as lembranças reprimidas retornaram, seminários noturnos na Espanha, com a filha agarrada ao seu lado, a emoção de decodificar um dialeto meio esquecido, o gosto amargo da perda quando aquelas conquistas lhe eram arrancadas. Naquele momento fragmentado, Rosa percebeu que o desafio nunca era sobre dinheiro ou misericórdia, era sobre resgatar a voz que ela fora forçada a silenciar. Invocando uma calma que julgava há muito enterrada, Rosa deu um passo à frente. Os tradutores se enrijeceram. O sorriso irônico de Eduardo vacilou. Ela pousou as pontas dos dedos trêmulos na página amarelada e inalou, extraindo força de cada capítulo doloroso de sua vida. E então, com uma clareza que cortou o silêncio, ela começou a falar, não em um pedido de desculpas humilde, mas em tons puros e ressonantes de clássicos mandarim. Cada sílaba uma declaração de sobrevivência. Cada inflexão uma repreensão a 15 anos de apagamento. A sala congelou. O riso de Eduardo morreu em seus lábios. E enquanto a voz de Rosa, antes escondida, ecoava pelo escritório. Ela não era mais a mulher com o esfregão. Era a tempestade que ele nunca previu.
quando a voz de Rosa Mendoza se calou. Um silêncio elétrico tomou conta da sala. A confiança presunçosa de Eduardo Santillan desapareceu de seu rosto, substituída pela incredulidade. Ele esperava humilhação, em vez disso. Enfrentou a revelação. Naquele silêncio atordoado, uma verdade há muito ignorada rachou o verniz endurecido de seu mundo. Desde suas primeiras palavras triunfantes em clássicos mandarim, Rosa transitou com facilidade pelo árabe. Depois pelo sânscrito, pelo hebraico, pelo persa e pelo latim, cada idioma um testemunho vivo de sua genialidade oculta. Os acadêmicos que antes ostentavam seus títulos agora tremiam. Fantasmas de sua própria inadequação. No entanto, o choque de Eduardo foi mais profundo do que o orgulho ferido. Perfurou o cerne de sua identidade, a crença de que dinheiro era sinônimo de poder, de que títulos garantiam superioridade. Nos breves segundos que antecederam seu início, Rosa carregou sua dor como uma armadura. Lembrou-se da dor da traição do marido, colegas mentirosos, escândalos inventados, o dia em que sua oferta de estabilidade desapareceu sem explicação. Sozinha e desamparada em terra estrangeira. Trocou salas de aula por carrinhos de lavanderia. Convencida de que o mundo nunca mais ouviria sua voz. Mas ouvir suas palavras jorrando com precisão cristalina reacendeu cada resquício do passado. A cada frase, ela recuperava capítulos de sua vida roubados pelo ciúme e pelo medo. Sentiu a mãozinha da filha mais uma vez, guiando-a pelas sessões de estudo da meia-noite, ecoando perguntas em inglês quebrado e árabe perfeito. Sentiu o suspiro coletivo de incontáveis noites rabiscando margens com transliterações, prova de que o conhecimento se recusava a ser enterrado. Enquanto Rosa lia as linhas finais do manuscrito, seu pulso pulsava com catarse e tristeza. Ao seu redor, os tradutores trocavam olhares reverentes, os olhos do professor Chen se encheram de lágrimas. A respiração de Sassan al-Rashid se acelerou. E Eduardo, ele não conseguia mais disfarçar sua turbulência. Seu mundo de mármore polido e arte curada pareceu subitamente vazio. Ele havia construído seu reino com base em rejeições e desdém, sem saber que a verdadeira coroa jazia invisível, a seus pés, clamando por reconhecimento. Naquele momento, cada insulto que ele já havia proferido, cada vida que ele havia pisoteado em busca de domínio, ecoou de volta para ele com uma clareza dolorosa. As paredes de seu escritório, antes uma fortaleza do ego, pareciam uma gaiola se fechando. Rosa dobrou o manuscrito delicadamente, como se fechasse uma porta para 15 anos de invisibilidade. Endireitou-se, não com um pedido de desculpas tímido, mas com a dignidade silenciosa de alguém que suportou o peso do apagamento e sobreviveu. Senhor, ela disse, com a voz firme apesar da tempestade dentro dela. Eu fiz o que você achou impossível. A garganta de Eduardo se apertou. Ele abriu a boca, mas não saiu nenhuma resposta zombeteira, apenas uma pergunta crua e silenciosa: quem era essa mulher que eu nunca vi? E assim, o primeiro machado atingiu suas ilusões. Mas o golpe mais profundo ainda estava por vir, a história de traição e renascimento que se esconde por trás do seu domínio de línguas. O manuscrito caiu sobre a mesa de Eduardo Santillan como um desafio lançado. Rosa Mendoza permanecia equilibrada no centro de seu mundo dourado. Não mais a faxineira silenciosa, mas uma força de fúria justificada. Sob o brilho frio do lustre de cristal, ela respirou fundo, e liberou cada palavra que havia mantido refém por tanto tempo. 15 anos, começou ela, com a voz baixa, mas inegável. Esfreguei este chão enquanto você raspava a dignidade de cada alma que considerava inferior a você. Cada sílaba atingia o alvo com a precisão de uma lâmina. O coração de Eduardo batia forte, uma pulsação desconhecida de pavor. Ela viu o menor tremor em seu maxilar, a tensão em seus ombros. Ao longo dos anos, observara sua crueldade das sombras, a secretária levada às lágrimas por um insulto descuidado. O assistente cujas mãos tremiam enquanto Eduardo zombava de seu sotaque. O zelador demitido por capricho. Ela também suportara aqueles golpes, em risos ecoando pelos corredores de mármore. Em sussurros a portas fechadas. Em cada frase, Rosa fazia camadas da arrogância dele. Você disse que a linguagem era seu instrumento de poder, mas você só a usou para menosprezar. Isolar. Destruir. Seus olhos, brilhantes de indignação, fixaram-se nos dele. Mas a linguagem também é sua ruína esta noite. Lembranças surgiram na mente de Eduardo, provocações na sala de reuniões disfarçadas de piadas. Expressões assombradas dos funcionários fugindo de sua presença. O triunfo vazio que ele outrora sentia como veneno. Ele se achava invencível. Agora, cada risada que dava parecia uma confissão. A voz de Rosa se elevou, carregando o peso de cada sacrifício que fizera. Me formei como a primeira da turma. Dei aulas em Salamanca. Traduzi textos que hoje estão nas bibliotecas mais prestigiosas do mundo, só para acordar uma manhã com nada além de uma vassoura na mão.
Seus nós dos dedos se apertaram na borda da mesa. Eu estava apagada, até esta noite. Ela deixou aquela palavra pairar no ar, apagada. 15 anos de medo, escondendo-se enquanto sua mente gritava para ser ouvida. Dor e indignação se fundiram em uma determinação de aço, e agora sua determinação era mais afiada do que qualquer espada na vasta coleção de Eduardo. Ao redor deles, os tradutores tremiam entre espanto e vergonha. Até o professor Chen, que outrora duvidara da presença silenciosa de Rosa, sussurrou: "Você fala a verdade." O suor escorria pelas têmporas de Eduardo enquanto o mundo que ele havia construído de desprezo e capital se desfazia. Ele percebeu que, ao acumular riqueza, havia privado sua própria humanidade. As últimas palavras de Rosa soaram como um verdito: seu império se ergue sobre as costas de pessoas destruídas. Esta noite, ele se desintegra diante da consciência. Ela deu um passo para trás. O eco de sua condenação ainda ecoando nas paredes de mármore. Naquele silêncio, Eduardo viu seu reflexo na superfície polida da mesa, um homem desmascarado. Disse feito. E quando Rosa cruzou os braços, um novo poder irradiando de sua postura. Ele entendeu, ele não havia simplesmente perdido o controle de um desafio, ele havia perdido o controle de si mesmo. Rosa Mendoza estava diante da opulenta escrivaninha de Eduardo Santillan. O peso de 15 anos de silêncio finalmente quebrado. Ele a vira manejar palavras mais afiadas do que qualquer lâmina, e agora? Atordoado, era um homem despido de pretensão. Com mãos firmes, Rosa enfiou a mão no bolso do uniforme e retirou o contrato que Eduardo havia redigido, $500 milhões para quem decifrar o texto. Seu pulso acelerava quando ela colocou a caneta no papel e assinou seu nome. Naquele momento, a sala prendeu a respiração. A soma era incompreensível, capaz de mudar a vida. Alguns teriam fugido para ilhas particulares. Alguns teriam desaparecido atrás de cofres de ouro. Mas não Rosa Mendoza. Enquanto Eduardo processava a enormidade da promessa, ela fechou os olhos e viu o rosto da filha, antes uma criança assustada em um apartamento apertado. Agora uma jovem cardiologista confiante salvando vidas de crianças. De repente, o dinheiro não era mais uma questão de poder. Era uma questão de redenção. Primeiro, ela dirigiu 200 milhões em um fundo de bolsas de estudo para os trabalhadores de serviços que ansiavam por voltar à escola. Visitas guiadas ao campus foram agendadas. Orientadores contratados. Rosa imaginou zeladores em salas de aula. Funcionários do refeitório usando capelos de formatura, uma humanidade resgatada. Em seguida, ela reservou 100 milhões para estabelecer um programa de restauração de credenciais para imigrantes. Ela se lembrava de sua própria luta, diplomas acumulando poeira no exterior. Esperança corroída pela burocracia e preconceito. Agora, contratava linguistas e advogados para traduzir diplomas. Para restaurar títulos e autoestima àqueles forçados a viver nas sombras. Afinal 200 milhões semam ao projeto Vozes Invisíveis, um arquivo multimídia que registra histórias de académicos, artistas e profissionais rejeitados pelas circunstâncias. Ela imaginou bibliotecas universitárias e exposições públicas onde os visitantes aprenderiam que a genialidade não tem endereço único. Enquanto Rosa explicava esses planos, Eduardo sentiu um calor estranho tomar conta do peito. A culpa guerreava com o espanto. Ele se lembrava da emoção vazia de humilhar funcionários. Das noites solitárias em coberturas onde apenas espelhos refletiam seus triunfos. Agora, pela primeira vez, sua riqueza parecia ter um propósito. Nos dias que se seguiram, Eduardo se livrou da armadura da arrogância. Deixou de lado os ternos sob medida e trocou os sapatos desgastados pelo chão da fábrica. Percorreu os corredores, ouvindo, pedindo desculpas, aprendendo, na baia de manutenção. Agradeceu a um mecânico pelo nome. Na cozinha, sentou-se a uma mesa dobrável para tomar café e conversar com os cozinheiros que antes ignorava. No entanto, a transformação gera resistência. Membros do conselho reclamaram da derrubada das estruturas de bónus. Executivos sussurraram que Eduardo havia perdido a vantagem. Mas cada vez que a dúvida surgia, a determinação de Rosa iluminava seu caminho. Ele viu vidas reacenderem, uma ex-tradutora agora mentora de refugiados. Uma segurança concluindo seu bacharelado. Uma arquivista cujas memórias comoventes ancora rama o arquivo Vozes Invisíveis. Em meio a tudo isso, Eduardo descobriu um profundo paradoxo. Abrir mão do poder era ganhá-lo novamente, poder para curar, para elevar, para unir. E assim, com a promessa do manuscrito cumprida, um novo capítulo começou, não de rivalidade e vingança, mas de colaboração e compaixão. As luzes do auditório se apagaram quando Eduardo Santillan subiu ao palco, não mais o titã solitário do 47º andar. Mas um homem refeito pela coragem e compaixão. Ao seu lado estava Rosa Mendoza, com sua postura majestosa e inabalável. A própria personificação da promessa que ela havia escrito.
O silêncio se instalou enquanto Eduardo observava os rostos à sua frente, membros do conselho ainda cautelosos. Gerentes cuja lealdade havia vacilado e centenas de funcionários que antes se escondiam de seu olhar. Seu peito se apertou com a lembrança de cada humilhação que infligiu, mas agora, ao lado de Rosa, ele carregava um fardo diferente, a responsabilidade de liderar com humanidade. Ele pigarreou. Esta noite, começou, com a voz ressonante, falamos uma nova língua, não a língua da dominação, do medo ou do lucro a qualquer custo, mas a língua do respeito, da oportunidade e do propósito compartilhado. Uma onda de emoção percorreu a multidão. Por muito tempo, liderança fora sinônimo de comando, agora. Parecia uma conversa. Rosa deu um passo à frente. Aprendemos, disse suavemente, que a verdadeira autoridade não surge de títulos ou riqueza, mas de elevar os outros. De ouvir quando as vozes são silenciadas e de criar espaços onde todas as mentes importam. Eduardo sentiu a gratidão crescer dentro de si, uma gratidão misturada com remorso. Pensou nos acadêmicos trêmulos, nos zeladores abatidos, nos gritos silenciosos nos corredores vazios. Tudo lhe ensinaram uma lição que ele jamais aprenderia em qualquer sala de reuniões. Atrás deles, uma tela exibia os primeiros projetos da Fundação Santilã Mendoza, bolsistas radiantes de beca e capelo. Profissionais imigrantes resgatando suas credenciais e uma galeria repleta de histórias de vozes invisíveis. Cada retrato sussurrava sobre vidas resgatadas do esquecimento. No último trimestre do balanço anual da empresa, os lucros dispararam 22%, uma prova de que empatia e excelência não precisam ser rivais. No entanto, à medida que os aplausos aumentavam, Eduardo sabia que a verdadeira vitória estava além dos números. Estava na confiança silenciosa de um jovem mecânico que agora aspirava a cursar engenharia, no bibliotecário veterano cujas memórias resgatadas agora inspiravam milhares. Ele se virou para Rosa. Obrigado por me ensinar a enxergar, disse ele, com os olhos brilhando, a liderar não por ser tão imponente, mas por estar ao lado. O sorriso de Rosa era triunfante e terno. Naquele momento, elas forjaram uma aliança inquebrável, uma nova geração de liderança enraizada na dignidade e na possibilidade. Além do brilho da gala, a jornada continuou, reformas na diretoria, engajamento comunitário e um compromisso de ouvir sempre que um sussurro ameaçasse ser esquecido. Para Eduardo e Rosa, a história não era mais sobre impérios construídos com base na exclusão, mas sobre futuros construídos com base na inclusão. E assim, com os corações alinhados e o propósito renovado, eles abriram a porta para o amanhã, onde cada voz encontra seu eco e onde a linguagem da liderança fala com gentileza, convicção e esperança. Obrigado por assistir. Compartilhe sua história. Houve algum momento em que a empatia transformou o seu mundo? Deixe um comentário abaixo.